A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem e que o Espírito Santo permaneça com você. Continue com você, continue te consolando, te abençoando, te instruindo, te guiando em toda a verdade, te abençoando com a intercessão diante de Deus, te ensinando a orar, te ensinando a buscar, te ensinando a confiar. Amém? Nós voltamos a meditar na palavra de Deus depois de um grande período sem publicarmos esses estudos. Nós voltamos a falar da palavra do Senhor, da necessidade de entendê-la, de compreendê-la para conhecimento de Deus. Amém? E a mensagem de hoje tem o seguinte título: é vital para o cristão o dever de agradar a Deus. Eu quero tomar como base, quero tomar como ponto de partida, como texto alicerce da nossa meditação de hoje, a carta de Paulo, a carta aos Hebreus. Nem todos concordam que foi Paulo que escreveu aos Hebreus. Eu, por minha vez, creio que seja essa carta da autoria de Paulo, sou desta ala, enfim. E eu quero ler na Nova Almeida Atualizada, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel diz, nessa mesma referência, assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja que nós estamos lendo do capítulo 11, versículo 1 até o versículo 2, depois nós pulamos para o 6, nas duas referências já lidas. Eu quero ler uma terceira referência, segundo a Bíblia King James, onde a tradução, e essa tradução é de 1611, onde a tradução diz: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por elas os antigos obtiveram bom testemunho. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe, que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Amém? Eu fiz questão de ler, de fazer a leitura dessas três traduções diferentes, para mostrar que cada uma delas busca nos dar maior compreensão das Escrituras Sagradas. Foram publicadas justamente com esse objetivo: simplificar o texto clássico para melhor entendimento, atualizando a linguagem. É verdade, no entanto, que devemos ter cuidado, porque buscando essa simplificação, algumas distanciam o texto sagrado do seu sentido original ou torna mais difícil a sua compreensão, contrariando o propósito, que é de simplificar. Tanto que quando voltamos às línguas originais em que a Bíblia foi escrita, hebraico e grego, e isto é muito possível hoje, em aramaico, foi pouca coisa, não é? Nós passamos a entender, quando nós buscamos essas línguas originais, né, língua mãe, nós passamos a entender que há uma profundidade conceitual e contextual muito maior aí. Porque entendemos não só historicamente, como culturalmente e contextualmente, o que permite o texto tornar-se uma espécie de retrato verdadeiro, não é? Figura, imagem mesmo do seu propósito. Voltando à referência de hoje, eu aprendo algumas coisas nessa porção do texto sagrado. Entre elas, que temos o dever de agradar a Deus e não dá para fazer isso sem fé. Porque o texto diz que a fé é a base resistente, sólida, né? É o firme fundamento do que nós cremos que por meio dela haveremos de alcançar a nossa salvação. Aprendo que para uma vida cristã contínua com Deus, né, nós precisamos agradá-lo, ou não poderemos entrar no reino dos céus. A Bíblia Nova Almeida Atualizada, em primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10,
a partir do verso 1 diz: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, e a pedra não é que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Então, vemos que se Deus não se agradar de nós, estaremos fatalmente fora. Não alcançaremos a promessa de estar ou de entrar para o reino. Amém? Outra coisa é que a fé ela tem de ser tão concreta a ponto de poder ser vista, né, como uma vida prática diária de relacionamento com Deus, palpável mesmo, sem ser contemplada, uma coisa visível, não é? Pois tem que ser a mola propulsora para uma vida prática sob a direção da doutrina, ou debaixo da doutrina, cotidiana. O texto na King James diz que a fé é substância. A parte final do texto diz que ele é galardoador, ele tem recompensa para aqueles que lhe obedecem, e a recompensa é a sua justiça. João 16:10, né? Então, quando damos crédito à palavra de Deus, nós o agradamos, pois o crédito é a fé, é o crer, a confissão de que cremos que o Senhor é real, é verdadeiro e suas promessas são verdadeiras e que Ele, o Senhor, tem prazer em nos abençoar. Amém? A Bíblia Nova Almeida atualizada, Sofonias 3:17, profeta Sofonias 3:17, vai dizer: o Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. A primeira coisa que recebemos de Deus por meio da fé é a salvação. Já não morremos quando passamos a crer, já não perecemos quando depositamos nossa fé em Cristo Jesus. João 3,16, que diz que ele foi dado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A fé está relacionada diretamente com a confiança em Deus. Tendo recebido a ordem do Senhor para deixar a sua família, seus parentes, em Ur dos Caldeus, e seguir em direção a um lugar desconhecido, uma terra que Deus ainda lhe mostraria, Abraão não titubeou, confiou no Senhor, creu. Abraão creu no que ainda não podia ver. Noé, antes dele, também creu apenas pelo aviso que recebeu. Segundo a Nova Almeida atualizada, Hebreus 11, versículo 7, diz: pela fé Noé, divinamente instruído. A Almeida Corrigida Fiel diz: avisado a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Quando o salmista Asaf escreve que entendeu que o recomendável para o homem, partindo de uma visão dele mesmo, do que acontecia com ele mesmo, é que se aproxime de Deus, ele está confessando ali que viu o fim daqueles que desagradam ao Senhor, daqueles que andam fora dos seus caminhos, de suas leis, mandamentos, estatutos, preceitos, e concluiu que o aconselhável, o recomendável, o sensato é agradar a Deus, anunciando por meio da sua própria vida a grandeza do soberano. Portanto, ele confessa no versículo 28 do Salmo 73, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Quer dizer, agradar o Senhor, dizendo: eu creio, Senhor, que o Senhor existe, e que o Senhor é recompensador, e que o Senhor é galardoador. Portanto, a minha fé é real. Portanto, dizendo isso, confiando nisso, andando nisso, a minha fé é concreta, a minha fé é substancial. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agradecidos pelas oportunidades que o Senhor nos concede, Pai Santo, de buscá-lo, de confessá-lo, de conhecê-lo pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Pai, te pedimos que o Senhor venha nos direcionar cada dia mais, nos guiar cada dia mais, Pai Santo, no conhecimento, no entendimento, mas também, Senhor, no relacionamento contigo, através do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos, Pai Santo, sempre estar cheios daquilo que é da Tua vontade, para que nossa boca professe as Tuas verdades e assim possamos agradá-lo. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Fiquem em paz.